Então, vamos continuar aqui com os nossos conceitos fundamentais de arquivologia. Agora, um clássico, né? A teoria das três idades. Vamos lá. O que é essa teoria das três idades? O que ela fala? A teoria das três idades é a teoria segundo a qual os arquivos são considerados arquivos correntes, intermediários ou permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades produtoras e a identificação de seus valores primário e secundário. Então vamos lá. A teoria das três idades divide os documentos em correntes, intermediários ou permanentes. A partir do quê? Da frequência de uso e o valor do documento. Então, quem tem valor primário aqui? O valor primário tem o documento corrente e o documento intermediário. E o intermediário. Quem tem valor secundário aqui? É o documento permanente. Vamos aprofundar agora bem o que é cada uma dessas palavras aqui. Os arquivos correntes são o conjunto de documentos em tramitação ou não, ou seja, pode tramitar, pode não ter tramitado, que por seu valor primário é objeto de consulta frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e ao qual compete sua administração. Então, o que é o arquivo corrente? Um documento de valor primário e que tem consulta frequente, produzido e que compete à administração. Então, vamos ver como isso pode ser cobrado pelo CESP. Primeiro, a gente tem que saber a fundo o que é o valor primário. O valor primário é o uso para fim administrativo, legal e fiscal. Refere-se o quê? A utilidade do documento para o órgão ou entidade, a razão primeira da sua criação. Então, o documento sempre vai ser criado pelo quê? Pela necessidade. Então, no valor primário. Ninguém cria um documento já pensando assim, eu vou criar esse documento para que ele tenha valor histórico. Não. O documento vai ser criado para atender a alguma necessidade. Os arquivos correntes apoiam as atividades cotidianas, é isso que eu estou falando, as atividades meio e fim, e apoiam também as tomadas de decisão. Os documentos correntes intermediários possuem valor primário e todos os documentos passam pela idade corrente, ou seja, a idade corrente é a única idade obrigatória. Então vamos pensar na sua certidão de nascimento. Quando você nasceu, houve a necessidade de que criasse um documento de valor legal para provar que você existe, para que você possa ter acesso a direitos. Então, foi criado um documento corrente. Por quê? Porque primeiro, para você ir para a escola, você usava a certidão. Para tudo que você precisava, no início, para criar sua carteira do SUS, sua carteira de vacinação, para ir para o médico, você usava a sua certidão de nascimento. Então, era um documento de uso frequente. E isso era um documento corrente. Sua certidão de nascimento, assim que você criou, era um documento criado para um uso legal e que era utilizado constantemente, apoiando o quê? As suas atividades cotidianas. O que é um arquivo intermediário? É um conjunto de documentos originários de arquivos correntes, com uso pouco frequente pelo órgão ou entidade que o produziu e que aguarda a destinação final. Então, a sua certidão de nascimento de início, você usava ela para tudo. Aí depois você fez o RG, você fez o CPF, você tem sua habilitação. Então, quando você precisa mostrar um documento de identificação, você não pega sua certidão de nascimento. Você pega outros elementos. Então, você passou a usar muito pouco frequente a sua certidão de nascimento. O que a gente precisa saber a fundo sobre os arquivos intermediários ou a segunda idade? O que o CESP vai cobrar disso? Eles apresentam valor primário, a gente nem entendeu, ele ainda atende a sua certidão de nascimento ali, mesmo pouco frequente, ainda tem um valor legal. Você passou a usar muito quando você era criança, depois quando você foi se matricular na universidade, você precisou usar. Ainda tem um valor primário de provar que você nasceu. Quando o valor primário diminui, justamente ocorre a passagem para o arquivo intermediário. Foi justamente isso. De início, você usava muito essa certidão, depois diminuiu o uso. Então, passou para o arquivo intermediário. Os documentos não precisam passar necessariamente por essa idade, justamente. Às vezes uma nota fiscal, por exemplo, ela é um documento corrente, você usa ali na hora, depois você vai, amassa e joga fora. Não passou por esse momento intermediário. Os documentos não precisam passar necessariamente por essa idade, são originados dos arquivos correntes, justamente. Só existe um arquivo intermediário se antes tiver existido um arquivo corrente, porque
ela é a única, arquivo corrente é a única idade obrigatória. Eles aguardam destinação final, ou seja, essa destinação final é o quê? Pode ser eliminado ou guarda permanente, que é para sempre. Quando um documento passa do arquivo corrente para o intermediário é a transferência, ou seja, essa passagem do arquivo corrente da sua certidão que você usava muito, passou a usar não tanto assim, então você transferiu para o arquivo intermediário. Aí, o que acontece? Você casou. Aí você falou assim, agora eu casei, eu preciso ou não preciso usar minha certidão? Ela tem valor ou não tem? Aí você ficou decidindo. A destinação final tá ali no arquivo intermediário. Aí o que aconteceu? Você falou assim, ela não tem mais valor legal, mas tem informações que eu quero guardar, tem valor histórico para mim. Tem a data que eu nasci, tem lá o nome dos meus avós, então eu quero guardar. Aí ele virou o quê? Um arquivo permanente. Terceira idade é o quê? É o conjunto de documentos preservados em caráter definitivo em função do valor secundário. Ou seja, de início ele tinha um valor primário, que era ali de uso para fins administrativos, legais, fiscais. Agora tem um valor secundário, que é o quê? O valor histórico. O valor cultural. E foi isso que você fez com a sua certidão. De início você usava para provar algo. Depois você falou, ela não serve mais para mim, não tem mais valor legal, porque eu casei, agora é minha certidão de casamento, mas eu quero guardar para sempre porque tem informações ali históricas que são interessantes. E é justamente disso que se trata o valor secundário, que é o valor dos arquivos permanentes. É aquele atribuído a um documento, tendo em vista sua utilidade para objetivos diferentes daqueles para o qual foi produzido. Para qual foi originalmente produzido. Refere-se ao uso dos documentos como fonte de pesquisa e informação para terceiros e para a própria administração, por conter informações essenciais sobre matérias com as quais a organização lida para fins de estudo. O que a gente precisa saber que o CESP pode cobrar dos arquivos permanentes? Possuem valor secundário. E o que acontece? O valor secundário ele se divide em probatório e informativo. Então, quando eu falar de valor probatório ou informativo, é valor secundário. Se é valor secundário, é arquivo permanente. Então, se o CESP falar arquivo corrente ou arquivo intermediário e usar valor probatório ou valor informativo, usar essas palavras está errado, porque isso é um valor dos arquivos permanentes. Os arquivos permanentes não podem ser eliminados de jeito nenhum. E quando um documento vai para o arquivo permanente, chama-se recolhimento. Então, a passagem do arquivo corrente ou arquivo intermediário para o permanente é o recolhimento. A transferência e o recolhimento não são obrigatórios. Então, no momento que você deixou de usar tanto a sua certidão de nascimento, você podia falar assim, já vou jogar fora. Ou, no momento em que você percebeu que quando você casou, ela não tem mais validade, você podia, vou jogar fora, não precisava ter recolhido. E a transferência e o recolhimento são feitos a partir da frequência de uso. Aí o que você vai gostar de cobrar? Justamente isso. O tempo que cada documento vai ficar na idade corrente ou intermediária é definido pela frequência de uso e o tipo de utilização. Então, qualquer outra coisa que o CESP falar que define o tempo que um documento vai ficar em cada idade, que não for frequência de uso e tipo de utilização, vai estar errado. Então, vamos só recapitular. O arquivo corrente tem valor primário e é usado frequentemente. O arquivo intermediário tem valor primário e tem baixa frequência de uso. O arquivo permanente tem valor secundário histórico e não pode ser eliminado. E o valor secundário também se divide entre valor probatório e valor informativo, ok? Quando eu passo um documento para o arquivo intermediário é a transferência. Quando eu passo um documento em qualquer idade para o arquivo permanente é o recolhimento. Então, se eu passar do arquivo corrente para o arquivo permanente, recolhimento. Do intermediário para o permanente, recolhimento. Beleza? E a única idade obrigatória é a corrente, porque eu preciso criar um documento para usar. Vamos ver como é que isso pode cair? Os documentos de arquivo oferecem 2 gêneros de valor: primário e secundário. O primário interessa à organização que o acumulou e o secundário a outras entidades e ao público em geral. Justamente o que a gente leu, né? O primário é o quê? Interessa a quem produziu. Eu criei minha certidão justamente para poder usar. E o secundário é a outras entidades e ao público em geral. Então, aquela certidão, no momento que eu guardei ela,
Eu posso mostrar para outra pessoa e falar, olha, eu nasci nessa hora aqui, faço meu mapa astral. Entendeu? E é justamente isso. É o fim, o valor primário é para o fim para que o documento nasceu. E o secundário você já desvirtua, como se fosse o documento. Tá certa a questão. A operação de transferência dos documentos de arquivo corrente para o arquivo intermediário denomina-se recolhimento. Passar do arquivo corrente para o arquivo intermediário chama-se o quê? É a transferência. A questão falou que é o recolhimento. Recolhimento é quando o documento passa para o arquivo permanente, tá? Tá errado. Do arquivo corrente para o arquivo intermediário é a transferência. O fato de o documento ter sua frequência ou possibilidade de uso diminuída é indicativo que ele deverá ser recolhido ao arquivo corrente. Vamos lá, a questão tem alguns erros. O fato de o documento ter sua frequência ou possibilidade de uso diminuída é indicativo que ele deverá ser transferido, recolhido é coisa do arquivo permanente. E é transferido ao arquivo intermediário. Recolhido ao arquivo corrente não. O documento é recolhido ao arquivo permanente. Tá errado. Em relação ao processo arquivístico, os procedimentos de transferência, recolhimento e eliminação de documentos são etapas sequenciais obrigatórias pelas quais devem passar todos os documentos de um acervo. A transferência e o recolhimento e a eliminação são obrigatórias? O que eu te falei? A única coisa obrigatória é você passar pela idade corrente. Nem todo documento vai ter que ser recolhido, ou seja, nem todo documento tem valor histórico que precisa ser guardado para sempre, e nem todo documento vai ter que ser transferido. Tá errado? A única idade obrigatória é a idade corrente. Os documentos, antes de serem recolhidos ao arquivo permanente, passam obrigatoriamente pelo arquivo intermediário. O que eu te falei? Acabei de falar. Obrigatoriamente pelo arquivo intermediário? Não. Nenhum documento passa obrigatoriamente pelo arquivo intermediário. De novo, a única idade obrigatória é a corrente. Um documento que passou pela atividade de recolhimento não pode mais ser eliminado. Um documento que foi recolhido, o que é recolhido? Ele está no arquivo permanente. Beleza. Ele pode ser eliminado? Não, não pode. Um documento que passou pelo recolhimento e está no arquivo permanente, ele é guardado em definitivo. Então tá certo. Documento permanente não pode ser eliminado. Os documentos, após serem transferidos, devem ser guardados em caráter definitivo. Quando que um documento deve ser guardado em caráter definitivo? Quando ele é permanente. Quando ele é permanente? Quando ele é recolhido. A questão falou em transferido. Transferido é uma coisa de passagem do arquivo intermediário. Isso que viu que o SESC gosta de fazer? Trocar transferência por recolhimento e ver se você está atento. Porque o conceito em si é muito simples. Os documentos podem ser recolhidos para o arquivo permanente e assim guardados em caráter definitivo, não transferidos. Um documento de arquivo de valor primário pertence ao arquivo permanente. O valor primário é característica de quem? Primário, arquivos correntes intermediários. Secundário, somente arquivos permanentes. Tá errado, a questão trocou, né? O arquivo permanente tem um valor secundário e não primário. Os documentos, para serem considerados como correntes intermediários, devem possuir valor primário. Qual é o valor dos documentos correntes intermediários? Qual é o valor? Valor primário. De novo, documentos correntes intermediários têm o valor primário e os documentos permanentes têm o valor secundário. A questão está certa. Um documento de arquivo com valor primário pertence ao arquivo corrente ou intermediário. Quais são as idades que têm valor primário? A idade corrente e a idade intermediária. Justamente isso, tá? Certo. Tranquilo? De acordo com os fundamentos da arquivologia, é correto que o arquivo corrente em que existir na ANTAC seja formado pelo conjunto de documentos mantidos nos diversos setores da agência para apoio às atividades cotidianas. O arquivo corrente. Qual é a característica do arquivo corrente? Ele é muito utilizado. E o que eu falei? Justamente, ele apoia as atividades cotidianas. Eu criei minha certidão para eu poder me matricular na escola, para eu poder fazer a minha carteirinha do posto de saúde. Tudo isso. Então tá certo.
Documentos de valor os arquivos correntes apoiam as atividades cotidianas, que pode ser meio e fim. Apoiam também o quê? As tomadas de decisão. A ênfase ao valor primário é característica marcante dos documentos de um arquivo corrente, condição não verificada nas outras unidades documentais. O valor primário, ele não é verificado em outras unidades documentais? Tá errado. O valor primário também está onde? Na idade intermediária. Os documentos que constituem os arquivos permanentes apresentam valor secundário. Agora tá certo, ó. Os arquivos permanentes têm valor secundário. Você vê que as questões se repetem? Porque a gente pega essa lógica aqui, ó, o valor do documento a partir de cada idade e já respondemos várias e várias questões. Um dos motivos para a manutenção dos documentos nos arquivos correntes é o valor informativo. O que eu te falei? Valor informativo é coisa do arquivo permanente. Não deixa ele te enganar, não. Prazo precaucional. Isso aqui é uma característica dos arquivos intermediários, mas é um conhecimento um pouco avançado que a gente não precisa aqui ter nesse momento, só mais à frente. Coisa do arquivo intermediário. O encerramento da tramitação. Não, o que a gente falou? No conceito de arquivo corrente, pode estar tramitando ou não. Não tem a ver. O que é... Qual idade aguarda a destinação final? Arquivo intermediário. Então, não tem a ver. A grande possibilidade de uso é uma característica do arquivo corrente. Agora sim. Porque ele é frequentemente utilizado. Resposta letra E. A teoria das 3 idades documentais define as fases arquivísticas de acordo com o tipo de suporte documental. Como é definida a teoria das 3 idades? Eu falei justamente que é o tipo de coisa que você tem que prestar atenção. É a partir de frequência de uso e tipo de utilização. Ele falou que era o quê? Suporte. A gente viu, e eu repeti várias vezes, suporte não define nada. O suporte ele tem que existir, mas o tipo de suporte não define nada, não interessa. O documento só tem que estar registrado em algum material, não interessa qual, tá errado. Agora a gente vai para um conteúdo que eu arrisco que é o mais importante aqui desse módulo, tá? Que são os princípios arquivísticos. Então vai lá, pausa se você precisar tomar uma água, presta muita atenção aqui, que é o conteúdo mais importante, eu acho que para a sua prova, no geral até. Vamos começar. Os princípios arquivísticos, o maior deles, o mais importante, é o princípio da proveniência ou respeito aos fundos. O que ele fala? O princípio básico da arquivologia, segundo o qual o arquivo produzido por uma entidade coletiva, pessoa ou família, não deve ser misturado aos de outras entidades produtoras. Então vamos pensar. A minha carteira é um conjunto de documentos produzidos por mim, né? Tá lá minha habilitação, minha carteira de estudante, meus cartões de crédito. Se eu pegar a minha carteira e misturar com a carteira da minha irmã, eu vou estar misturando documentos de entidades produtoras diferentes. Tem a entidade produtora eu e a entidade produtora minha irmã. Se eu misturar esses documentos, eu vou estar desrespeitando justamente o quê? O princípio do respeito aos fundos. Porque cada um no seu quadrado. Documentos de origens diferentes não podem ser mesclados. Outro exemplo, eu pegar um documento do IBAMA, produzido pelo IBAMA, e misturar com um documento produzido pela Procuradoria do DF. Documentos de origens diferentes não podem ser misturados, não podem ser mesclados. Aí o que o SESC vai gostar de cobrar sobre esse princípio? Primeiro, que ele é o princípio norteador de fundo. O que é fundo? É justamente, por exemplo, a minha carteira. O fundo é um conjunto de documentos de uma mesma proveniência, ou seja, de um mesmo lugar, de um mesmo produtor. Então, o princípio da proveniência origina o fundo. A partir da ideia de que eu não posso misturar documentos de origens diferentes, então vou colocar tudo no mesmo lugar. Que é o quê? O fundo. Tudo ali na minha carteira, por exemplo. Ele fixa a identidade do produtor. O que significa isso? Justamente aquele exemplo que eu já dei. Se eu jogar se minha carteira cair no chão e alguém achar e vai ver lá meu nome em tudo, meu cartão de crédito, minha habilitação, minha identidade, vai conseguir o quê? Fixar a identidade do produtor. Vai conseguir ver que aqueles documentos são meus. Justamente porque está tudo junto ali no mesmo lugar na minha carteira, porque eu estou respeitando o princípio da proveniência. Ele é o princípio norteador de todos os procedimentos da arquivologia. Então, qualquer questão que falar assim, a
A base da maioria dos procedimentos de arquivologia é o quê? Princípio da proveniência respeito aos fundos. Então, ele vai basear a criação, a avaliação, a aquisição, a classificação, a descrição, difusão e preservação. A proveniência se baseia nas atividades e funções do órgão. Então, qualquer questão que falar que a proveniência está associada a tema, a pertinência a assunto, vai estar errado, porque é o contrário. Eu não vou juntar na minha carteira todas as habilitações das pessoas que existem na minha casa. Não, eu vou juntar na minha carteira as coisas que são relacionadas às minhas atividades e às minhas funções. Então, qualquer coisa que falar assim, princípio da proveniência, tema, pertinência, assunto, tá errado. Pode marcar sem dó errado. Isso aqui é um conhecimento um pouco avançado, mas que pode cair na sua prova. Eu já vi cair em provas que não são específicas para arquivista. Que o princípio da proveniência se divide em 2 graus. O primeiro grau é a delimitação externa do fundo, ou seja, ao respeitar a origem, não deixa que os documentos se misturem com de outros órgãos, que é justamente o que a gente falou aqui, a concepção externa. E o segundo grau se refere à delimitação interna do fundo. A ordem que tinham os documentos na repartição de origem, o arranjo. E esse grau refere-se ao princípio da ordem original, que veremos daqui a pouco. Eu vou aprofundar, mas agora o que você precisa saber? Que o princípio da proveniência se divide em 2 graus. Um é a delimitação externa, que é justamente o princípio do respeito aos fundos, e a delimitação interna, que é o princípio da ordem original, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos ver como é que pode cair? O princípio da proveniência fixa a identidade do documento ao seu produtor. Acabei de falar. Certo? Por que fixa? Porque ela espelha as suas competências e atividades. Ao pegar minha carteira, você consegue perceber mais ou menos a minha profissão, se eu dirijo ou não, se eu gasto muito ou não. Você está fixando a minha identidade. A constituição do fundo arquivístico de determinado órgão público é resultado da aplicação do princípio da proveniência. O fundo tem como resultado o quê? Ou o contrário, na verdade. O princípio da proveniência resulta o quê? No fundo, eu te falei. O princípio da proveniência é a base. Vou botar aqui. Princípio da proveniência. Pensa em fundo. Lembra aqui, Lembra dessa máxima aqui. Princípio da proveniência e fundo. Beleza? O princípio da proveniência diz respeito à primeira delimitação lógica de um fundo, ou seja, a delimitação externa. O que eu te falei? O princípio da proveniência delimita externamente. O princípio da ordem original delimita internamente, mas a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Pensa, delimitação externa, primeiro grau, princípio do respeito aos fundos, ok? Tá certo. O princípio de respeito aos fundos, ou princípio da proveniência, postula que não devem ser misturados documentos produzidos por entidades diferentes. Documentos produzidos por entidades diferentes devem ser misturados ou não devem? Não devem. Isso é justamente o princípio da proveniência. Tá certo. Lembra que os documentos de proveniências diferentes não devem ser mesclados. E essa é realmente a base do princípio do respeito aos fundos. As funções de criação, avaliação, aquisição, classificação, descrição, difusão e preservação se fundamentam no princípio arquivístico de... O que eu te falei? Lembra, o princípio da proveniência e o respeito aos fundos é a lei que rege as intervenções arquivísticas. Então, quando ele falar que as atividades, as funções arquivísticas se fundamentam em qual princípio? Sempre vai ser proveniência, tá? As funções, no geral, se baseiam no princípio da proveniência. Elas norteiam todas as funções arquivísticas. O princípio arquivístico básico que fundamenta as principais funções arquivísticas é... Qual é o princípio que fundamenta as principais funções arquivísticas? Princípio da proveniência. Isso é questão de 2021. E geralmente o CESP se repete, tá? Então, fica ligado nisso que às vezes vai cair a mesma coisa. A adoção do princípio da proveniência... Com a adoção do princípio da proveniência, a organização dos documentos feitas a partir das funções do sujeito acumulador de arquivos foi superada pela organização temática. O que eu te falei? Qualquer questão que falar que princípio da proveniência, o princípio do respeito aos fundos, tá associado a tema, tá errado. Isso é característica de um conceito que a gente vai ver daqui a pouco, de um outro princípio. Tema não tem nada a ver com o princípio da proveniência. É justamente o oposto do que ela
prega. O princípio da proveniência pode ser definido como aquele segundo o qual os documentos deveriam ser reclassificados por assunto, sem ter em conta a pertinência e a classificação original. O que eu falei? Falou assunto, falou pertinência, falou tema e falou que é princípio da proveniência. Tá errado. Isso não tem nada a ver. Agora vamos passar para o segundo mais importante princípio, que é o da ordem original, ou santidade, ou registro, ou ordem primitiva. Se falar qualquer um desses 4 nomes, está falando da mesma coisa. Que é o quê? Princípio segundo o qual o arquivo deveria conservar o arranjo dado pela entidade coletiva, pessoa ou família que o produziu. Esse princípio é um desdobramento do princípio da proveniência, ou seja, é o segundo grau do princípio do respeito aos fundos. O que eu te falei? Segundo grau é esse. No qual a organização interna do fundo, dada por quem produziu o documento, deve ser mantida. Aí o que você vai conservar? O arranjo. Ordem original é conservar o arranjo dado por quem produziu o documento. Aí o que o SESP vai gostar de cobrar sobre isso? Esse princípio é um desdobramento do princípio da proveniência, no qual a organização interna, princípio da ordem original, não lembra? Não esquece. Foi dada por quem produziu o documento e deve ser mantida. Ela é o segundo grau do princípio da proveniência, incidindo na organização interna, de novo, ó. Enquanto o princípio da proveniência incide na organização externa. Aí, lembra, o primeiro grau é o princípio do respeito aos fundos e delimita externamente o fundo, organização externa. O segundo grau é o princípio da ordem original e delimita internamente o fundo. Aí, essa aqui é uma pegadinha muito boa. Que o SESP vai gostar de falar o quê, ó? Vai falar que a organização interna é como se fosse a ordem física, ordenação do documento, mas não tem nada a ver. Quando a gente fala de preservar a organização interna, é a ordem intelectual, é preservar o contexto. Então, a preservação da ordem original não faz referência à ordem física, não tem a ver com isso, tem a ver com a ordem intelectual. É um princípio que ajuda a manter a organicidade e o fluxo natural, o contexto dos documentos. Qualquer questão que associar esse princípio à organização por assunto também vai estar errada, não tem nada a ver. E o princípio da ordem original está ligado diretamente aos arquivos permanentes. Então, o mais importante aqui, ela é o segundo grau do princípio da proveniência, ela organiza internamente o fundo, delimita internamente o fundo, ela não está associada à ordem física, está associada à ordem intelectual, ela mantém a organicidade e o fluxo natural e ela está associada aos arquivos permanentes. Vamos ver como isso pode cair. O princípio da proveniência determina que, ao serem organizados, os documentos sejam mantidos na mesma disposição em que foram acumulados originalmente. O princípio da proveniência que fala isso, que os documentos devem estar na mesma disposição, ou é o princípio da ordem original? Tá errado. Ele trocou um pelo outro. Botou como nome de proveniência o que é o princípio da ordem original. A preservação da ordem original, defendida pelo princípio do respeito à ordem primitiva, não faz referência à ordem física, mas à ordem intelectual. O que eu te falei? Exatamente isso. Não é sobre a ordem física, é sobre a ordem intelectual. E às vezes é difícil para o aluno entender quando a gente fala de respeito à ordem original, ele fica achando que, tipo assim, se o documento está aqui em primeiro, o outro está em segundo, o outro está em terceiro, então mudar a ordem, botar o terceiro no lugar do primeiro, é desrespeitar a ordem original. E a gente não está falando disso, a gente está falando de contexto. O princípio da ordem original não significa, na prática, a manutenção da ordem material dos documentos, mas do contexto em que os documentos foram naturalmente acumulados. Viu? Acabei de falar. É justamente isso. Não é sobre a ordem material, é sobre o contexto. Tá certo. O princípio da ordem original não faz referência à ordem material, ele faz referência à ordem intelectual de acumulação dos documentos. Mesma coisa. Agora você captou. A gente fez 3 seguidas da mesma coisa. Por isso que é bom também a gente estudar SESP fazendo muita questão, porque ele se repete muito. Tá certo. O princípio da original não é ordem material, ordenação, ordem física, é sobre a ordem intelectual, o contexto dos documentos. Beleza?
O princípio da ordem original, utilizado na organização interna de um fundo de arquivo, determina que os documentos devem ser reclassificados por assunto. O que eu falei? Associou ordem original a assunto? Também tá errado. Associou princípio da proveniência a assunto? Tá errado. Isso é um outro princípio que a gente vai ver daqui a pouco.